Não é brincadeira estar entre mulheres. E por que que não é brincadeira estar entre mulheres? Essa é a questão. Por que que trabalhar mulher com mulher, um a um, no atendimento, ou uma mulher com um grupo de mulheres, por que que é diferente? Por que que tem uma metodologia para isso? Por que que existem ferramentas específicas para isso? Por que que eu não posso só sendo mulher ir lá e trabalhar? Quando eu comecei o Círculo de Mulheres, em 2003, como vocês já me ouviram falar, não conhecia ninguém que fizesse. Eu já tinha lido o livro da Shinoda Bolen, que eu indico para vocês, As Deusas e a Mulher. Eu já tinha lido o trabalho de uma junguiana canadense, muito bacana, que é a Marion Woodman, maravilhosa, que fala muito sobre o feminino. E ela foi uma mulher que me impactou muito, porque ela fazia no consultório o mesmo estilo de exercícios que eu fazia e que eu achava que eu tinha criado, que era como trabalhar o símbolo no corpo. E a Mary Woodman fazia a mesma coisa. Aí o dia que eu li, eu fiquei tão emocionada, assim, eu chorei, falei, gente, que incrível, eu faço a mesma coisa que essa mulher incrível do outro lado do oceano, e eu nunca tinha lido, eu comecei a fazer sozinha. Então tinha essas mulheres incríveis que me inspiraram, mas não tinha ninguém que eu conhecesse, que eu pudesse perguntar o que você faz quando acontece isso no círculo, quando uma mulher te desafia na sua liderança, o que você faz? Quando uma mulher vem com o nariz empinado, não se submete de jeito nenhum, critica tudo, questiona tudo, fica te testando, né? Quando acontece uma disputa entre duas mulheres, elas ficam se estranhando. Quando uma mulher quer dar conselho dentro do círculo, se coloca como melhor que a outra. Enfim, várias situações, né? Eu não tinha uma mulher para perguntar e tal. E vários momentos na minha vida, vários momentos, eu estava fazendo um círculo de mulheres, de repente aconteceu alguma coisa linda, assim, né? Aí eu vi uma mulher falar algo e ela se dá conta de alguma coisa da vida dela, fazer uma elaboração. Eu vi uma mulher chegar num ponto de transformação a partir da história de outra mulher. Aquilo me tocava profundamente. Quando as mulheres se encontravam por identidade ou por diferença. Quando as mulheres se respeitavam. Quando eu via mulheres nos meus grupos completamente diferentes entre si, né? Então, mulheres que trabalhavam com moda e beleza, que andavam de taillé, mais arrumadas, mais maquiadas e produzidas, mulheres super à vontade, com bebê no sling, amamentando, mulheres do parto humanizado, enfim, mulheres de todos os cantos, né? Médicas. Teve uma época que eu comecei a falar, puxa vida, gente, queria que tivesse mais médicas no círculo. No outro ano apareceu um monte de médica. Eu falei, nossa, eu acho que o universo me escutou. Eu abri um círculo de mulheres, tinha um círculo de mulheres em São José dos Campos que tinha 18 profissionais da saúde. Tinha enfermeira, doula e tinha, acho que 9 ou 10 médicas no mesmo círculo. Eu falava, nossa, o universo me escutou. Então tinha mulheres de todos os cantos. Quando as mulheres iam chegando, a gente ia fazendo trocas tão ricas, né? Eu sempre falava para mim mesma, nossa, eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse esses espaços de verdade, né? Esses espaços onde a gente fala sobre coisas que a gente não acha lugar para falar. Porque você não vai falar. Existem algumas coisas que uma mulher vivencia que ela pode até compartilhar com o marido dela, mas são coisas muito femininas, são coisas de um lugar de mulher, né? Que ele pode ouvir com respeito, com amor, mas é diferente quando uma outra mulher escuta isso. Ela compreende isso de um outro lugar. E tem coisas que a gente não tem espaço para falar na família, muito menos no trabalho, muito menos nos espaços sociais, né? E que ali dentro do círculo faz um sentido tão grande, existe uma delicadeza. Eu falo que entre nós mulheres a gente costura juntas um tecido afetivo. A gente costura juntas um tecido amoroso, respeitoso, e é sobre esse tecido que a gente coloca as nossas coisas. Então existe um espaço de confiança, e aí as mulheres conseguiam sonhar umas com as outras, se identificar, e começava a haver uma conexão tão forte entre as mulheres, né? E muitas vezes, sozinha, nesses círculos, muitas vezes, eu parava e eu estava
vendo uma vivência, e eu estava ouvindo uma mulher emocionada, eu estava escutando sobre a mudança de uma mulher, e eu pensava assim, meu Deus, eu tinha que gravar isso. Meu Deus, eu tinha que filmar isso. Muitas vezes eu pensei isso, mas sem nenhuma intenção naquela época de fazer um trabalho online, nada, nem sonhava num negócio desse. Naquela época não tinha nem Instagram, nem Facebook, nem nada disso, né? E eu pensava, meu Deus, eu tinha que contar isso para muita gente. As pessoas tinham que ver o que acontece dentro de um círculo de mulheres. E isso me alimentava muito, me nutria muito, né? E eu vim, e assim os círculos foram crescendo, as mulheres que se transformavam indicavam outra mulher, uma amiga, uma outra mulher que precisava. Hoje eu estava conversando com uma grande amiga minha aqui de Pinda, uma amiga muito querida mesmo, e ela, Alessandra, o nome dela. Eu fui lá na casa dela dar um abraço nela hoje, e ela participou de muitos círculos aqui em Pinda, né? E aí ela estava sentada no banco, na porta da casa dela, no condomínio, conversando comigo. Eu fui lá, conversei uns 40 minutos com ela. E ela falando do ciclo, quando vai ser o próximo ano, não sei o que e tal, e falando sobre como foi o ciclo na vida dela, na vida das pessoas. A gente estava comentando sobre uma mulher que ela indicou para mim, que emagreceu 23 quilos, gente. Nossa, é demais, né? Que todo mundo acha que ela fez cirurgia bariátrica, ela fez ciclo de mulheres. Isso nem é uma meta, não é um propósito do círculo. Só que quando uma mulher se conecta com ela, ela olha para ela, olha para o corpo dela, ela começa a se habitar, a autoestima melhora, ela começa a colocar alguns limites na vida, ela começa a cuidar de si mesma, né? Então, nesse processo todo, né? E hoje eu falava para a Lê, né, minha amiga, eu falava, Lê, é uma coisa tão incrível isso, porque eu realmente amo escutar as mulheres. Eu tive a oportunidade de ler e-mails, de ler mensagens, de conversar com muitas mulheres pelo direct do Instagram, de ouvir as histórias das mulheres. E eu realmente amo e não me canso de ouvir as histórias das mulheres, de olhar para a força das mulheres, de ver como nós somos perspicazes, como a gente dá conta de múltiplas tarefas, ao mesmo tempo como nós somos emocionais em alguns momentos, de ver a forma como as mulheres encaram a vida, as dificuldades também, o sofrimento que as mulheres vivem de forma invisível. São muitas mulheres pedindo ajuda. Gente, são muitas mulheres pedindo ajuda. Muitas mulheres. Isso é uma das coisas que mais me toca, que me emociona. Hoje tinha uma mulher no direct do Instagram falando para mim, reze por mim, me ajude, reze por mim. Então, assim, sabe, gente, é muita mulher pedindo ajuda. Muitas mulheres sofrendo. Então, eu quero dizer para vocês, a gente precisa de muitas mulheres para trabalhar. Eu sozinha jamais daria conta disso. Eu preciso de vocês, eu preciso de muitas mulheres para que a gente possa alcançar tantas outras. Nem nos meus melhores sonhos, quando eu estava lá sentada no círculo de mulheres pensando, ai meu Deus, todo mundo tinha que ver isso, eu ficava emocionada com aquilo tudo, e continuo ficando, né? Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que eu chegaria um dia ao que eu estou vivendo hoje, que é a 8ª turma, quase 300 alunas já, até a turma 7, sem contar todas essas mulheres da turma 8, nós já somos quase 300 alunas, 300 mentorianas que estão a serviço das mulheres. Vocês compreendem o que é isso, gente? Isso enche a minha vida de propósito, e isso não é simplesmente fruto do meu trabalho. Isso é fruto do empenho, do trabalho, da força de todas essas mulheres. Eu gosto muito daquela frase, eu falo muito para as minhas alunas, para as mentorianas. Eu sou o que sou porque nós somos todas nós. Isso é a maior verdade que eu posso dizer para vocês. Eu, Ana, jamais seria a pessoa que eu sou hoje se não fosse toda essa vivência, essa experiência com as mulheres. E eu fico imensamente grata. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você que é minha aluna, que está chegando, e para você que quer conhecer mais esse trabalho, a frase é Ubuntu. Sou o que sou porque somos todas nós. Exatamente.
Nada me define mais, nada no mundo me define mais. Embora eu entenda que nós temos na vida vários lugares. Nós temos um lugar na nossa família de origem, nós temos um lugar de amor, de afeto no nosso relacionamento amoroso, nós temos um lugar em diversas dimensões da nossa vida. Mas aqui, junto de vocês, junto das minhas alunas, junto das mulheres do círculo de mulheres terapêutico que eu faço, dos círculos presenciais também, eu estou no meu lugar de servir. E esse lugar de servir é um lugar cheio de propósito para mim. Então, se você está chegando aqui, ou se você quer fazer parte dessa turma, e isso enche o seu coração, eu quero te dizer que o meu propósito é te ajudar no seu propósito. O meu propósito é fazer com que o seu sonho de trabalhar com mulheres se concretize, que você coloque a mão na massa, que você entenda que trabalhar com mulheres não é simplesmente, eu sou mulher, posso trabalhar com mulheres. Não é, minha gente, não é isso. E como eu dizia no workshop, eu fiz uma live, não sei quem que acompanhou, algumas mulheres falaram para mim, Ana, que bom, porque nesse workshop, pela primeira vez, eu ensinei algo que eu só ensinava para as minhas alunas, que é como é que você faz para começar o primeiro círculo. Nesse processo todo, a primeira coisa que eu queria contar para vocês é que o mentoring nasceu do meu desejo de ir adiante, do entendimento que eu tive que para impactar muitas mulheres, eu preciso de outras mulheres, eu nunca vou chegar sozinha, eu nunca vou dar conta sozinha. Eu fazia círculo de mulheres, chegou uma época que eu tinha 10 círculos por mês, mas eu Ana, preciso cuidar de mim, da minha filhinha, da minha vida, e ter uma boa vida, uma boa qualidade de vida, do mesmo jeito que eu prego para vocês, né? E aí as mulheres me ligavam, Ana, vem para o Rio, Ana, vem para Brasília, Ana, vem para o Sul. E aí eu comecei a falar para elas, por que você não faz o seu círculo aí? Faz você o círculo. Ai, mas eu não sei fazer, Ana. Como é que eu faço? E assim que nasceu o mentoring. Até eu estava com esse desejo, até um dia que eu terminei um ciclo de mulheres aqui em Pinda e uma doula falou para mim, Ana, eu quero aprender com você. Cria um trabalho para os profissionais, tal. Então o mentoring nasceu da minha necessidade de que outras mulheres que estão em outras cidades estejam aptas, que elas aprendam comigo, que elas percebam que eu desenvolvi um método, que existem ferramentas, que, gente, não é brincadeira trabalhar com mulheres. Vocês imaginam isso, né? Quem já trabalha sabe, e quem vai começar pode imaginar, né? Tem gente aqui falando, faço psicoterapia, trabalho com mulheres, deve ter coaches aí, né? Não é brincadeira estar entre mulheres. E por que não é brincadeira estar entre mulheres? Essa é a questão. Por que trabalhar mulher com mulher, um a um, no atendimento, ou uma mulher com um grupo de mulheres, por que é diferente? Por que tem uma metodologia para isso? Por que existem ferramentas específicas para isso? Por que eu não posso só sendo mulher ir lá e trabalhar? Por vários motivos. A primeira coisa é porque nós somos mulheres. Então, ao mesmo tempo que isso é a nossa luz, isso pode ser a nossa sombra. Ao mesmo tempo que você vai trabalhar com a sua história, todos os seus instrumentos estão aqui, ao mesmo tempo, não é só isso. E o fato de você não ter curado uma série de questões em você, sobre ser mulher, sobre a sua relação com o seu corpo, sobre a sua relação com a sua sexualidade, sobre a sua relação com as mulheres da sua família, com a sua mãe, sobre tudo que diz respeito ao seu feminino, isso vai estourar lá no grupo. Acredite em mim. A forma como eu vivenciei na minha vida, na minha história, na minha origem, a relação com a minha mãe, com a minha avó, com as minhas tias, cunhadas, sogra, etc, etc, com todas as mulheres importantes da minha vida, mas principalmente da minha família de origem, é a mesma forma que eu vou vivenciar aqui. Então, se eu tive muita dor, se eu me senti excluída, se eu me senti magoada, rejeitada, se eu entendo que houve muita competição, enfim, todos os outros processos que são processos difíceis, dolorosos,
né? Eu vou vivenciar isso no grupo de mulheres. Eu vou vir com uma crença de que as mulheres são difíceis, de que as mulheres são competitivas, de que as mulheres não são confiáveis, enfim. Aquilo que eu vivenciei lá é trazido para cá. Então, nesse processo todo, vocês sabem que, sendo mulheres, tudo o que não foi resolvido na nossa história, todas as nossas questões, elas são trazidas, porque a gente projeta na outra mulher. É maior do que você, entende? Não é um processo consciente de escolha. Naturalmente a gente faz isso. Por isso é que eu sempre digo que a gente só leva outra mulher até onde a gente foi na nossa própria história. E o meu trabalho com as mentorianas, dentro do Mentoring, tem sido, em primeiro lugar, permitir que as mulheres se transformem. Porque nós todas aqui, com todas essas profissões que vocês escreveram, como profissionais, a gente foi para a vida. A gente estudou, a gente foi trabalhar, ganhar dinheiro, organizar a nossa vida. A gente tem uma energia masculina forte. Mas o que as mulheres mais precisam, as mulheres que vêm para mim, na mentoria principalmente, que são mulheres profissionais, é se reconectar com o seu feminino profundo. Nosso feminino está ferido, gente. Nosso útero chora as nossas dores. Muitas mulheres estão brigadas com seus úteros, estão brigadas com sua menstruação, estão brigadas com o ser mulher. Então, o nosso trabalho de identidade começa na reconexão com o nosso corpo. A identidade feminina mora no corpo. E é por isso que é tão bonito quando a gente vê, por exemplo, uma mulher para o círculo de mulheres emagrecer tanto, né? Na verdade, é porque ela se reconectou com o corpo, ela passou a escutar o corpo dela, escutar suas próprias necessidades. Então, se você, como eu, todas vocês, são profissionais e escutam esse chamado, é maravilhoso que vocês estejam aqui, é maravilhoso que eu possa compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, um pouco do que eu tenho feito no Mentoring, para que vocês possam levar isso adiante, para que vocês possam também se colocar a serviço das mulheres. Então, diante de tudo isso, eu quero contar para vocês como é que é essa trajetória, como é que eu acredito que precisa ser essa trajetória, tá? Então, quando eu olhava para tudo isso, falava, eu preciso ajudar as mulheres a olharem para si. Então, eu criei no Mentoring 2 eixos, tá, de desenvolvimento. O primeiro eixo, que é um eixo de desenvolvimento pessoal. E o segundo eixo, que é um eixo de desenvolvimento profissional, de capacitação. Porque quando as mulheres chegavam e a gente começava a falar sobre o feminino, cada uma tinha uma ideia do que era o feminino, vocês entendem? Cada uma tinha uma ideia sobre como que era trabalhar o feminino. E realmente existem muitas possibilidades. Pode trabalhar o feminino através de um trabalho religioso, como algumas mulheres das igrejas fazem, a gente pode trabalhar através do xamanismo, a gente pode trabalhar através de danças circulares, a gente pode trabalhar através de tudo, né? Tem muitas entradas no feminino. E cada uma pensava uma coisa. Então, primeiro precisava colocar todo mundo na mesma página e permitir que cada uma se olhasse para a sua própria história. Então, vamos lá. Primeira etapa, desenvolvimento pessoal, tá? Nesse primeiro eixo, você vai olhar para você, para as mulheres da sua família. Você vai olhar para a sua relação com o seu corpo, com o seu feminino, com a sua sexualidade, como foi ser mulher para você, desde o início, desde a sua primeira menstruação até hoje. Como é que você tem vivenciado o ser mulher? Quais são as crenças que você tem sobre ser mulher? O que é que atua na sua alma feminina? As mulheres da sua casa eram como? O que é que se dizia sobre as mulheres da sua casa? No primeiro módulo, a gente fala sobre corpo e identidade feminina. Então, nesse primeiro módulo, a gente começa olhando para a minha relação com o meu corpo, para as mulheres da minha casa, como é que eu olho para mim, como é que eu lidei com cada etapa da minha vida. Como é que falaram para você quando você ficou menstruada a primeira vez? Falaram, ai, coitada, já vai sofrer. Ou alguém falou para você, nossa, que bacana, você ficou mocinha. Isso muda tudo, muda o seu olhar sobre a menstruação. Se minha mãe sofreu a vida inteira com menstruação, desmaiava, tomava injeção, se minha mãe tinha horror de menstruar, passava muito mal, eu olho para a menstruação igual a sofrimento, igual a dor, igual a desconforto. Então, a minha experiência de ser mulher, ela está vinculada através, sim, do pertencimento, da minha origem, do meu DNA, né? Porque a gente não recebe só a cor dos olhos, a cor da pele, de ser longilínea ou não ser.
através do nosso DNA. A gente recebe também a memória emocional das mulheres da nossa família. A gente recebe também traumas emocionais vividos nas outras gerações. A gente recebe comportamentos, formas de ser. E isso está profundamente enraizado em cada uma de nós. Então, a gente começa entendendo que a identidade feminina mora no corpo, que é através do corpo que a gente acessa essa reconexão. No segundo módulo, a gente fala sobre matrizes femininas. Aqui é um dos módulos mais fortes do mentoring. Um dos módulos que as mulheres relatam que choram, que são transformadas, são tocadas, é um módulo muito forte. E aqui eu quero dizer para você, o mentoring não é uma formação só teórica. Tem teoria? Claro que tem, todo o aporte teórico de tudo que eu estou trazendo para vocês, tem bibliografia complementar em todos os módulos. A gente tem, a cada 2 módulos, a gente tem uma aula ao vivo como essa aqui, só que a gente abre o microfone, todas as mulheres fazem perguntas, falam sobre o que está acontecendo com elas, reverberam. Vocês têm aula ao vivo comigo, uma aula de 2 horas, a cada 2 módulos. Vocês têm um espaço de perguntas embaixo do módulo, que eu respondo pessoalmente cada pergunta que vocês me colocam. Mas, definitivamente, o mentoring não é uma pós-graduação. Sei lá, sentar, ficar escrevendo e ir embora. Não é. Isso aqui é um trabalho que vai te transformar. É um trabalho de formação que começa mexendo com você. Então, se você não quero olhar para nada meu, de ser mulher, para minha história, eu não quero me reconciliar com a minha origem, eu não quero olhar para a minha identidade feminina, então, definitivamente, o mentoring não é para você, ok? Depois, a gente vai falar aqui sobre luz e sombra entre as mulheres. No nosso mundo de hoje, e luz e sombra vem da psicologia analítica. Pouco se fala sobre a sombra do feminino. A gente tem falado muito da sombra masculina, né? Ela é mais fácil de perceber, porque quando um homem entra num estado sombrio, ele dá uma porrada na cara do outro, ele bate, ele agride uma mulher. A gente tem visto, né, coisas horrorosas de violências contra a mulher, de feminicídio, coisas terríveis. Então, a sombra masculina, ela é bem conhecida nossa, mas a sombra feminina, pouco se fala sobre ela. Ela é uma sombra mais sutil, mais insidiosa, manipuladora, fofoqueira, estrategista, pouco se fala sobre isso. E no círculo de mulheres, quando você está dentro do consultório, quando você está fazendo um trabalho, um processo de coaching, essa sombra vai emergir. E é necessário que ela emerja. Hoje eu estava atendendo uma coach, que é uma querida do meu coração, e aconteceu lá uma questão bastante desconfortável que emergiu entre ela e mim. E eu dizia para ela, isso que está emergindo aqui precisa emergir. E isso é a questão central da sua relação com a sua mãe. Isso é a questão central da sua história. Então, não é contra mim, Ana, mesmo que ela fique insatisfeita, fique brava, fique cobradora em relação a mim, não é comigo, vocês entendem? Agora, eu só consigo chegar nesse nível de maturidade, de entender que não é contra mim, não é pessoal. Isso é para a mamãe dela. Ela só está projetando isso em mim. Isso tem a ver com um processo de sombra que precisa emergir. E que vai emergir, você queira ou não, dentro do círculo de mulheres. Você precisa lidar com isso. Então, primeiro, você precisa olhar para as suas sombras. E dentro desse eixo de transformação pessoal, o último módulo aqui é sexualidade. E aqui a gente tem muito para falar, né, gente? Muito, né? A Cristiane está falando, eu sou o avesso, mas a referência é ela. Exatamente, ou a gente é igual ou a gente é o contrário, né? Quando a gente é o contrário, a gente permanece preso do mesmo jeito, né? Então, aqui o último módulo é sexualidade. Aí a gente vai falar sobre a relação com o masculino, sobre a relação com o nosso corpo, sobre a nossa história de mulher. Esse é um módulo também bastante profundo. Acho que todos os módulos são, principalmente do primeiro eixo, né? E aí a gente vem para o segundo eixo, que é o eixo profissional. Depois que você olhou para tudo isso, que a gente já fez as aulas ao vivo, que você já se emocionou, chorou, lembrou de coisas, escutou as outras mulheres, escutou as histórias delas, percebeu coisas a partir da história das outras mulheres. Depois que você revisitou a sua história, a sua biografia, a sua origem, a sua conexão com o feminino, com os modelos de mulher que você teve na vida, com o seu próprio corpo, sua sexualidade, a gente começa a falar sobre o eixo de capacitação profissional.
Aqui a gente começa falando sobre qual é o meu lugar como profissional. De que lugar eu estou falando? Eu estou falando a partir da abordagem sistêmica, de algo que parece invisível, que é uma coisa que eu chamo de postura. O que é postura, gente? Postura é o como eu me porto diante do mundo. É o como eu falo alguma coisa. Então, existe uma postura que está atrás daquilo que eu falo. Quando eu falo para vocês sobre o quanto o trabalho com as mulheres construiu a minha identidade de Ana, se tem verdade nisso, como tem, vocês sabem que tem verdade nisso. Vocês enxergam isso na minha postura. Quando a gente está mentindo, quando a gente está forçando a barra, quando a gente está querendo agradar, as outras pessoas sabem. E sabe o que é mais louco, gente? Que eu descobri há 2 anos e meio atrás, que mesmo online, a postura está completamente explícita. Mesmo online. São centenas de mulheres que me falam, Ana, eu resolvi fazer o mentoring porque eu olhei para você e falei, essa mulher é confiável. E nunca me viram pessoalmente, vocês entendem? Então, a verdade que você traz com você, com o seu trabalho, com aquilo que você acredita, com aquilo que você construiu, ela está presente no seu campo. Isso é a sua postura. Só que o problema, a gente tem um problema aqui, que você não enxerga a sua própria postura. Então, aqui nesse módulo, eu vou te ajudar a olhar para a sua postura e te mostrar de que forma que isso está ancorada com o seu sistema familiar. O que é que isso tem a ver? A forma como você se apresenta para o mundo e a forma como você se coloca para as mulheres. Por que é que as mulheres antipatizam com determinadas mulheres? Por que é que certas mulheres não conseguem fazer o ciclo, ou fazem o primeiro, não conseguem sustentar? As mulheres não voltam. Tem algo na postura dela que rivaliza, que é arrogante. E ela mesma não percebe que ela está se colocando nessa postura. Então, aqui, eu vou mostrar para você a origem disso. A origem está na nossa família, no nosso lugar na nossa família. Voltar para o nosso lugar. E aí, depois, o segundo módulo de capacitação profissional é sobre ordens e desordens da ajuda. O que eu quero falar com isso? Eu quero falar que ajudar outra pessoa, como eu falei para vocês, são muitas mulheres pedindo ajuda. Mas ajudar não é simples. Ajudar é uma arte. Existem formas de ajudar que criam conflitos, que criam objeções na outra pessoa, que criam rompimentos, né? Não sei se vocês aqui já ajudaram alguém da família, emprestaram dinheiro, deram outro tipo de ajuda e depois teve um problema, teve um conflito, teve um rompimento, ou com algum amigo, alguma amiga. O Ordens e Desordens ajuda você a entender que não é salvando o mundo. Se você ficar num papel de salvadora do mundo, você vai adoecer. Ninguém aguenta isso, gente. Imagina se eu, Ana, resolvesse verdadeiramente carregar nas costas e salvar 25 mil mulheres. Eu posso fazer isso, gente? Claro que não. Claro que isso está completamente fora do meu alcance. Então, eu vejo muitas mulheres adoecendo, muitas médicas adoecendo, muitas psicólogas adoecendo, muitas profissionais da ajuda adoecendo. Então, existem ordens da ajuda, existem pressupostos da ajuda, existem formas de ajudar que são eficazes, que respeitam a força da outra mulher, que não são formas invasivas e que não me sobrecarregam, que não me tornam pesada, que não me fazem o tempo todo uma salvadora da pátria. Porque enquanto você estiver acreditando que as pessoas dependem de você para caminhar, que você que vai fazer a diferença na vida delas, é sobre você, não é sobre elas. Vocês me entenderam? Estamos juntas? Faz assim para mim, por favor. Estamos juntas? E aqui, o que eu estou falando para vocês é sobre elas, não é sobre você. Por isso é tão importante que você perceba que ser salvadora é alguém que precisa que os outros precisem dela. E que aqui é um espaço, aqui no Mentor, é um espaço para você ajustar a sua postura, para você aprender a ajudar de forma eficaz e saudável, íntegra. E para você entender que você precisa ter 2 espaços. Eu vejo um monte de mulheres trabalhando com mulheres, fazendo círculos de mulheres que não tem um espaço para ela. Não tem um espaço para olhar para a história dela, nunca olhou. Não tem um espaço de nutrição. A gente precisa ter um espaço de doação
no coaching, no consultório, no círculo de mulheres, no meu trabalho Mary Kay, tudo que vocês falaram aí, coisas na terapia holística, coisas lindas que vocês estão na igreja, mas eu preciso ter um espaço onde eu me nutro, onde eu me alimento, onde eu olho para mim mesma. Como é que eu posso falar para outra mulher que ela precisa olhar para ela mesma se eu não olho para mim? Como é que eu posso falar para uma mulher que ela precisa ter uma qualidade de vida boa se eu não cuido da minha? O que não quer dizer que a gente está pronta e acabada, que a gente não tem defeito, que a gente não tem dificuldade. A gente permanece sempre nesse processo. Sempre a gente cai, escorrega, fica mal e volta, e vai e volta. Mas nesse processo a gente lapida muitas coisas. Nesse processo a gente faz um desquentulho. A gente vai soltando coisas internas. E a gente vai ficando mais disponível para escutar as mulheres. Depois disso, a gente fala sobre comunicação coletiva. Aqui, a gente vai olhar profundamente para a questão da escutativa. Aqui a gente vai olhar para o que é realmente me conectar com outra mulher. Vamos falar profundamente sobre comunicação, sobre escuta e sobre conexão. Comunicação parece que eu falo uma coisa, o outro escuta outra, mas aqui para mim é muito mais. Aqui a comunicação é a postura, é a capacidade de escuta, é perceber o quanto de filtros de julgamentos eu tenho e o quanto isso impede que as mulheres sejam quem elas são, que as mulheres confiem em mim, que as mulheres se sintam à vontade e acolhidas, que as mulheres falem o que elas realmente sentem. O quanto eu fico obstruída, o quanto a minha escuta fica obstruída pelos meus próprios julgamentos, pelas minhas dificuldades comigo mesma, com a minha história, com as mulheres que vieram antes de mim. Então aqui a gente mergulha profundamente nisso. E por último, no último módulo, a gente vai falar sobre liderança feminina. Sobre o que é uma liderança feminina, afinal de contas, quais são os valores femininos na liderança. A gente já conhece os valores masculinos, né? Foco, resultado, realização, que mais? Capacidade de realização, de hierarquia, de valorar as coisas, discriminar, separar, análise. E quais são os valores do feminino? Como é que a gente integra a nossa intuição, nosso feeling, outros tantos valores do feminino? Como é que a gente constrói um modelo de liderança? Como é que eu faço para mover as mulheres de um lugar feminino e não de um lugar masculino, que é pressionando? Você tem que fazer, sendo autoritária, oferecendo soluções prontas. Como é que eu faço para mover as mulheres de um lugar feminino, de empatia, de compaixão, de sororidade? Como é que eu faço isso se eu ainda não navego essas águas dentro de mim? Se eu ainda não cultivei isso dentro de mim? Então, como é que a gente constrói um modelo de liderança que tem as duas asas, masculina e feminina? Então, não é que a gente vai desprezar os valores masculinos absolutamente. Meu trabalho não é um trabalho de exclusão do masculino, pelo contrário. Mas com toda a nossa capacidade de foco, de realização, de resultado, etc., como é que eu junto isso com a capacidade de olhar o processo, de incluir acolhimento, de incluir feeling, de incluir intuição? Como é que eu crio um novo modelo de liderança? Essa é a nossa discussão. Depois disso, a gente tem um curso bônus inteiro sobre como fazer círculo de mulheres, que eu já contei para vocês, sobre a estrutura do círculo, sobre o que é ser uma cuidadora de círculo de mulheres, sobre o centro do círculo, onde escolher, como divulgar, estrutura, temas, vivências, tudo sobre círculo de mulheres. Uma grande receita de bolo aí, sim, que você vai rechear com sua cara, com seu jeito, com suas habilidades, com seu modo de ser, com seus valores. Então você vai botar aí seus recheios no meu bolo, no bolo básico, né? Você vai botar aí suas castanhas, seus nozes, seu cacau, sei lá o que você vai colocar nesse bolo. Ana, eu não sei cobrar, Ana. Eu não sei cobrar, como é que eu faço? É um longo caminho, é um longo caminho. Cobrar é o início da profissionalização do seu trabalho. Por quê? Porque quando você cobra, quando você recebe pelo seu trabalho, as pessoas vão te cobrar. É uma outra troca.
Você vai ser cobrado em outro nível. Diferente quando você está fazendo de graça, quando você está fazendo por amor. Nada contra, isso também é muito bom. Mas é completamente diferente. Quando eu estou doando, eu faço a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Quando eu recebo das pessoas, eu estabeleço uma troca. O que é muito bom para a minha saúde, o que equilibra essa relação do dar e receber, mas também me implica. Então, enquanto eu estou fazendo de graça, estou fazendo de uma maneira amadora. Quando eu começo a cobrar, isso é como é que fala? É um divisor de águas, né? É um marco de profissionalização do seu trabalho. Então, a questão do dinheiro tem essa questão de você ser cobrada, de você equilibrar as relações, de você não adoecer, de você não ficar salvadora, de você, como centro do círculo, como centro do trabalho, como centro de quem doa, também poder receber. E as mulheres que recebem também poderem doar. Entende? Você cria um fluxo de abundância na sua vida. A outra vertente é você entender o que é receber. Muitas mulheres estão obstruídas, ou porque estão obstruídas na energia masculina do pai, tem problemas na relação com o pai, muitas mulheres têm, então não deslancham profissionalmente, enquanto não curam essa relação, ou porque estão obstruídas na capacidade de receber. E se ela não consegue receber, ela vai ter dificuldade de receber dinheiro também. Então não é que as pessoas, não é que eu não sei cobrar, é que eu não consigo receber. Eu, Ana, no início, só conseguia arranjar gente que vinha para mim que não tinha dinheiro para pagar. Todo mundo que chegava até mim não tinha dinheiro para pagar. Por quê? Porque eu não conseguia receber. Eu tinha tanta dificuldade de receber que eu só encontrava gente que tinha dificuldade para pagar. Vocês entendem? Esse era o campo que eu criava no meu trabalho. Nós somos responsáveis pelo campo do nosso trabalho. Percebe? Primeiro eixo, desenvolvimento pessoal. Segundo eixo, desenvolvimento profissional. Aqui nós falamos o tempo todo sobre o seu papel como profissional. Como é que você ajuda as pessoas, como é que você se comunica e se conecta em todas as profissões. Já tive mulheres de todas as profissões, né? Tudo que vocês pensarem. De advogada, professora, diretora nacional de vendas, diretoras de vendas, executiva, publicitária, fotógrafa, doula, médicas, profissionais da saúde todas, coaches, psicólogas muitas. Já tive gente de todas as áreas, gente de ONGs que trabalham com questões de gênero e violência, gente que trabalha na área rural, pró-reitora de universidade, professoras universitárias, gente de todas as áreas levaram esse modelo. Bom, e aí a gente tem o terceiro eixo do mentor, que é qual? Que sou eu, Ana. De que forma que eu entro aqui, tá? Costurando tudo isso com vocês. Aqui vocês têm as aulas ao vivo, são as aulas online gravadas, que ficam disponíveis para vocês por 1 ano, tá? 1 ano na área de membros, que você tem acesso, pode assistir e reassistir 1 milhão de vezes. Depois, eu entro costurando, ajudando você a trazer aquilo que você entendeu aqui para cá, a elaborar aquilo que vai reverberar na sua vida, na sua história, tá? Depois aqui a trazer para sua prática. A gente tem 2 tipos de grupo, tá? Um que eu vou chamar dos grupos terapêuticos, embora todos sejam, ok? Mas eu vou chamar o primeiro de grupos terapêuticos e o segundo de grupos de transformação e acolhimento. Eu estou fazendo uma distinção didática, porque é claro que todo grupo terapêutico tem que ser um grupo de transformação e tem que ter acolhimento. E é claro que um grupo de transformação e acolhimento é um grupo terapêutico, tá? Mas só para vocês entenderem. Se você quer fazer um grupo com intervenções psicológicas, aqui você precisa ser psicólogo. As psicólogas, elas podem fazer intervenções, elas podem dar feedbacks terapêuticos para as pessoas. Quem não é psicóloga, não tem ainda essa experiência, não deve se arriscar nesse terreno. Agora, isso não quer dizer que a sua ajuda é menos eficaz. Porque a sua ajuda vai ser tão mais eficaz quanto mais você tiver curado a sua história de mulher.
quanto mais a sua escuta estiver ampliada, quanto mais você tiver no seu papel como profissional, quanto mais você entender qual é o seu lugar. Não adianta ser psicóloga e estar emaranhada, está cheia de feridas na sua história, não tem resolvido. Vocês entendem? Isso vai explodir, vai estourar dentro dos grupos, vai estourar dentro do seu trabalho. Então, qual é a diferença de um trabalho de psicólogas e de todas as outras facilitadoras? É simplesmente o feedback terapêutico. Então, se você é uma ótima facilitadora de danças circulares, você vai acolher e vai escutar as mulheres. Só que você não vai dar feedback terapêutico para elas. Ana, e se aparecer uma pessoa no meu grupo que está desorganizada emocionalmente, que está com uma depressão profunda, que está precisando de ajuda, você vai encaminhar. Mas uma psicóloga também vai encaminhar. Porque não é ali dentro de um grupo, dentro de um círculo de mulheres, que você vai tratar a patologia, gente. Ali não é lugar para tratar a patologia, que é um lugar de acolher o sofrimento. São duas coisas diferentes. Quando nós falamos de círculos de mulheres, nós falamos quais são os objetivos de um círculo de mulher? Acolher as mulheres, abrir um espaço de não julgamento para fala e escuta, abrir um espaço de cura e transformação através do empoderamento das mulheres em relação à sua própria história, através da reconciliação das mulheres com a sua origem, ok? Aqui não é um espaço para curar, para cuidar de patologias, nem para as psicólogas, muito menos para as outras facilitadoras, tá? Então essa é a única diferença. Então, você não precisa ser psicólogo para fazer o círculo. Agora, você precisa estudar, você precisa se capacitar. Você quer fazer um círculo fitoterapêutico, você precisa estudar fitoterapia. Você quer fazer um círculo sobre contos literários, por exemplo, a Luciana Zócoli, vocês viram contar isso no workshop. Ela era professora de contos, de literatura. Ela fez um círculo a partir dos contos da Clarissa Pinkola Estés, que é o Mulheres que Correm com Lobos, e de outros livros. E ela fez um trabalho maravilhoso. Em menos de um mês e pouco, menos de 2 meses depois do mentor, ela estava com 3 círculos de mulheres. Ela está dando feedback terapêutico? Não. Mas ela está fazendo trabalho de acolhimento, empoderamento, de transformação, de cura para as mulheres? É claro que está. Eu acredito que as mulheres precisam profissionalizar os seus trabalhos. Inclusive coaches, inclusive psicólogas. Eu percebo que muitas de nós, ainda não nos posicionamos de forma completamente profissional. Isso impacta nos nossos resultados, isso impacta na nossa vivência com as mulheres, isso impacta no dinheiro que a gente ganha, isso impacta na quantidade de mulheres que a gente consegue transformar nessa vida. Então, a nossa postura, rever a nossa liderança, e para quem já trabalha com mulheres, às vezes são ajustes, sabe, gente? Às vezes eu estou falando de coisas que você já está cansada de ouvir. Porém, existem alguns pequenos, grandes ajustes. Quando você se reconecta com você, quando você começa a se escutar, a sua escuta se amplia. A sua capacidade de conectar com as mulheres se amplia incrivelmente. E isso muda tudo. Isso muda tudo. O que faz uma mulher voltar para o seu consultório, para o seu atendimento de coaching, faz uma mulher voltar para você como uma diretora da Mary Kay, como qualquer coisa que você faça, gente, qualquer profissão, é ela se sentir escutada. Ela se sentir escutada. Esses dias eu estava brincando, porque uma mulher querendo vender batom para mim, olha que coisa básica, batom. E daí ela falou, não sei o que, tem uns batons novos, não sei o que, papapá. Eu falei, então, eu gosto mais de nude, de clarinho e tal. Eu não gosto de batom, nada contra ninguém, eu só não gosto pra mim. De batom vermelhão, de batom muito forte, né? Aí falei isso pra ela, expliquei e tal. Então você traz pra mim, pra eu ver, daí chegou um monte de batom forte. Aí eu pensei, nossa, ela não me escuta. Ela não me escutou. Vocês entendem? As coisas mais simples. Aí ela falou, não, porque você é clarinha, vai ficar lindo em você. Mas eu tinha dito para ela que eu não gostava, entende? Assim é no seu consultório, assim é no círculo de mulheres, assim é em todas as nossas relações. A outra está comunicando algo e eu desconsidero, porque eu acho que para a vida dela tal coisa é melhor. Porque eu acho que vai ficar bom para ela, porque eu acho que isso é certo para ela. Então, no meu e-book, uma das primeiras, o que eu mais compartilhei,
é sobre os erros que as mulheres profissionais cometem. E o primeiro erro que eu compartilhei é justamente esse: universalizar a sua própria história. O que significa isso? Você achar que só porque você é mulher, está tudo resolvido, você sabe tudo que uma mulher sente. Tudo que todas as mulheres sentem. Mas as mulheres são iguais a você? As mulheres não são iguais. As mulheres são muito diferentes. Então não adianta você oferecer uma solução que foi boa para você. Não adianta você oferecer uma solução que foi boa, que partiu do seu sistema familiar, no filtro dos seus valores, do seu olhar para o mundo. Vocês entendem? Porque aquilo não só pode não servir, provavelmente não vai servir para alguma mulher ou para muitas mulheres, como para algumas pode ser um choque de valores. Pode ser que uma solução que você encontrou na sua vida seja absolutamente chocante para outra mulher, ela se sinta até agredida, ou ela pense, nossa, mas eu nunca faria isso não tem nada a ver comigo. Nesse momento que ela pensa, eu nunca faria isso não tem nada a ver comigo, que estranho, sei lá, ela desconecta de você, ela desconecta do seu trabalho. Então não tem receita de bolo para todo mundo, vocês entendem? E como é que eu começo a perceber a minha história com profundidade, curar as minhas questões para estar mais livre, para estar mais desonerada emocionalmente, para que aí sim eu possa escutar com propriedade a outra mulher, para que aí sim eu possa perceber que sistemicamente, eu gosto muito de trabalhar com a sistêmica, cada mulher que tem uma questão tem a sua resposta, cada mulher tem o seu caminho, para que eu possa confiar na força das mulheres e sair desse lugar de mulher salvadora, que quer carregar o mundo nas costas, que quer resolver tudo para todo mundo, que acha que sabe o que é bom para todo mundo. Sair desse lugar. Esse lugar é um lugar muito pesado. É muito difícil que o seu trabalho cresça verdadeiramente, que você evolua com leveza, com saúde, se você estiver nesse lugar de salvadora. Então é por isso que quando eu pensei em criar o Mentor, a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, primeiro as mulheres precisam se olhar, precisam se trabalhar, precisa discutir corpo, identidade feminina, sexualidade, relação com a mãe, com as outras mulheres. A gente precisa discutir luz e sombra entre as mulheres, elas precisam olhar para a sombra delas. Porque quando emerge a sombra de outra mulher no grupo, se eu não cuidei da minha, eu atuo. Eu simplesmente atuo, eu julgo, eu me emaranho. Então, o primeiro processo de cura é um processo de olhar para a minha própria sombra. Eu não seria quem eu sou, eu não sei como seria a minha vida, né? Acho que ninguém sabe como seria a sua vida se não fizesse o que faz. E olhar para mim como mulher e lidar com as minhas questões, com as minhas feridas, com as minhas dores, e olhar para as dores das mulheres, está muito conectado, né? E de lá para cá já foram mais de 400 alunas e mentorandas que trabalham com mulheres, que estão multiplicando incrivelmente esse trabalho. É incrível o que elas são capazes de fazer, onde elas chegam. Para mim é intangível, assim. Mas a gente está criando uma rede de mulheres que cuidam de mulheres, de espaços de apoio às mulheres, de espaços de cura e de transformação. E eu sou muito feliz por poder contribuir com isso.